Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deuteronômio capítulo 10, versículos do 12 ao 13 e depois o versículo 21. Nós estamos todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida, acompanhando esse roteiro maravilhoso, esse roteiro também quaresmal, não só, mas também quaresmal, 40 dias na presença do Senhor. E eu quero dizer a você que se você ainda não tem esse livro, tenha-o, pelo bem que ele vai te fazer, pela união que ele te dará com o Senhor, por toda a graça que você há de receber por meio dele, não é? Porque o conhecimento de Deus nos faz experimentar as maravilhas de Deus. E hoje a nossa partilha aqui está na página 60. É uma referência, porque não é chegar aqui e ler o livro. Então, se você até pensou, mas pensei que ia ler o livro ali no programa. Não, o livro vai te enriquecer ainda mais. Mas aqui vamos pedir a Deus que nos inspire a sabedoria para o dia de hoje. Então, de segunda a sexta, nós estamos trazendo aqui essas partilhas no Sorrindo para a Vida, mas no final de semana não tem Sorrindo para a Vida, como foi o dia de ontem. Quarto e o quinto dia foi assim. Não é? Você vai fazer na sua casa, com o livro em suas mãos. E como a gente não trouxe aqui essa partilha do dia de ontem, eu quero só pegar um trechinho aqui antes da gente ir para a nossa de hoje. Na página 56, que diz respeito ao domingo, dia de ontem, diz assim: orar é abraçar a Deus com o coração. Você já tinha pensado nisso? Eu sei que tem muita gente que tem um sonho de dar um abraço em Jesus, que gostaria de ser abraçado por Jesus. Então eu repito a você: orar é abraçar a Deus com o coração. Toda vez que um homem reza, toda vez que uma mulher reza, o seu coração sobe ao céu e com Deus se abraça. E ali, com gemidos inefáveis, clama ao Espírito Santo, que o socorre e fortalece, concedendo-lhe vitórias que estão muitíssimo acima do que conseguiria pelo seu próprio esforço. Você entendeu? Orar é abraçar a Deus com o coração. Quando você ora, o seu coração sobe aos céus, ao encontro de Deus, o abraça. E ali, entre gemidos e clamores, pede ao Espírito Santo que o socorre e fortalece, concedendo-lhe vitórias que estão muitíssimo acima das suas forças, das minhas forças, aquilo que a gente não consegue por esforço próprio, porque tem coisas que a gente não consegue. Até digo para você que está se sentindo falhado, fracassado, porque tem coisa que você não consegue. Então eu tenho uma notícia para te dar: você e todo mundo, não é que está errado com você, não. Tem coisa que a gente não consegue pelo próprio esforço, mas que Deus dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. Deus dá por graça. E aí faz uma perguntinha aqui: e como não venceria as dificuldades depois disso? Se agora, a partir de agora, enfrenta situações naturais, mas com uma força, com um poder, com recursos sobrenaturais. E aqui, se você volta na página 55, diz aqui, olha: tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo, o café da manhã que você prepara, a comidinha gostosa que você faz, a carona que você dá para alguém a caminho do seu serviço, os trabalhos que você realiza para o seu sustento, a sua profissão, um conselho que você dá, uma conversa que você tem dentro de casa, uma correção que você faz para alguém, um bem, um remédio que você compra para uma pessoa, tudo aquilo que fizermos, constantemente regado com o orvalho da oração, ou seja,
Você vai fazendo e vai pedindo a Deus a graça dele. Vai regando com a oração. Tudo que nós fizermos se tornará agradável ao Senhor e produzirá muitos frutos. Entretanto, para desfrutar em todas as ocasiões do bem que resulta da oração, há uma condição. E depois você que não fez, esse aqui do domingo, vai ver que condição é essa. Para que resulte da oração o fruto eficaz que aqui promete. E ali na página 56, em 7 linhas, as últimas 7 linhas ali do ensinamento, nos ensina como acolher a presença de Deus na nossa casa. Porque às vezes a gente fala que a nossa casa, ela é de Deus, mas a gente não faz o necessário para acolher a presença de Deus na nossa casa. Como acolher o Senhor na sua casa? Você sabe? Então, já fica apontado aí para aqueles que ontem não conseguiram fazer, as 7 últimas linhas aqui do capítulo de ontem, que depois vai ser seguida de uma oração maravilhosa. Por isso eu repito a você, se você ainda não tem o seu 40 dias na presença do Senhor, meu amigo, não fique pensando assim, eu não perdi aí esses primeiros dias, como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer? Cada dia você faz de manhã, você faz o do dia, à tardezinha, à noite, você faz o do dia que está atrasado, porque na verdade não é um atraso, aquela graça nos espera para um momento de oração, tá certo? E aqui no dia 6, o título é A Amizade de Deus. E a palavra que está apontada é essa, Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, e depois o 21. E diz assim o Senhor: E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o temas, seguindo-o por todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para teu bem. Versículo 21. O Senhor é o teu canto de louvor, Ele é o teu Deus, que por ti fez essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? Pela fé, meus irmãos, nós somos o Israel do Senhor. Diz a palavra de Deus que pela fé nós somos filhos de Abraão. Abraão é o israelita que é chamado pelo próprio Senhor, não é? Muito abaixo de Deus, é claro, mas como pai da fé, porque ele creu quando ninguém ainda cria. E pela fé, a palavra de Deus nos diz, somos esses israelitas no Senhor. E aí a palavra de Deus diz para nós, e agora, Israel? E no lugar de Israel você pode pôr o seu nome, porque a palavra diz para mim, e agora, Márcio? E agora, Cassiano? E agora, Sapo? E agora, Paulo? E agora, Valdênia? Que é que o Senhor teu Deus te pede? Você que anda perguntando aí, o que será que Deus quer de mim? O que é que Deus pede de mim? Senhor, me mostra a tua vontade. O que é que o Senhor te pede? Senão que você o ame, o respeite, o temas, seguindo por todos os seus caminhos, seguindo a Deus pelos caminhos dele, tá vendo? Esses seus aqui é a terceira pessoa do singular, são os caminhos de Deus, terceira pessoa do plural, são os caminhos de Deus, porque se fosse os seus caminhos, meu e seu, seria teus caminhos. Então,
o Senhor te pede que o temas seguindo por todos os seus caminhos, os caminhos dele, e que ames e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Agora é teu. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje eu te prescrevo para o teu bem. Para que são os preceitos e os mandamentos do Senhor? Não é para o bem de Deus, é para o teu bem. É um louco, é um insano, uma pessoa que abandona os preceitos e os mandamentos de Deus. Não pode se amar, não é possível que se ame. Diz a própria palavra do Senhor que quem despreza o Senhor odeia a própria vida. E desprezar a Deus é desprezar a palavra de Deus, é desprezar aquilo que Ele nos ensina. Então todo este ensinamento que nos é dado para o nosso bem. Às vezes a pessoa pergunta para a gente: nossa, você é tão feliz, você é uma pessoa alegre, parece que as coisas dão certo para você, não é? O que você está fazendo está indo para frente, as coisas estão funcionando, seu casamento vai bem, seus filhos vão bem. Qual é o segredo? O segredo, te digo aqui, olha, que guardes os mandamentos e os preceitos do Senhor para o teu bem. Em tudo que eu guardei, guardar aqui é obedecer, os preceitos e os mandamentos de Deus, isso fez bem para mim. E tudo que eu traí e desobedeci, trouxe ruína, tristeza, mal para a minha vida. Então é para o nosso bem. E é algo tão formidável, tão maravilhoso, que lá no versículo 21 vai dizer para nós assim: o Senhor é o teu canto de louvor. Quem faz a experiência da amizade de Deus não consegue ficar sem cantar os louvores de Deus. Ele é o teu louvor. Ele é o Deus que por ti fez grandes coisas, coisas que fazem a gente tremer, chegam a ser terríveis pela magnitude da sua grandeza. Não é se a gente pode dizer assim, é um pleonasmo, mas Deus merece esse pleonasmo, é a magnitude da sua grandeza. Tem coisas que Deus faz por nós, que faz a gente tremer. Eu já recebi bem tão grande da parte de Deus, que diante da graça que eu estava recebendo, eu dizia: ai de mim, ai de mim, porque isso é grande demais, eu não mereço, eu não sou digno. Que responsabilidade! Por que Deus me favoreceu tanto assim, nesta causa, nesta questão? São grandes e terríveis as obras maravilhosas que Deus faz em favor daqueles que o amam. Então veja, se você correr as páginas aqui deste capítulo tão curtinho, que eu te digo, não vai dar 3 minutos. Então, para aquela pessoa que se desculpa dizendo: Márcio, minha rotina é muito apertada, é difícil para mim, olha, o trechinho que vai nos colocar na presença de Deus hoje, marque aí, você leia 3 minutinhos. Se uma pessoa não tiver 3 minutos para dar a Deus, pelo amor de Deus, né? Nossa, aí às vezes a pessoa diz assim: a minha vida está um caos. Está mesmo. Você não consegue arrumar 3 minutos para você colocar na presença daquele que pode consertar o que em você está quebrado. Ô, meu amigo, aí é falta de amor não só a Deus, a si mesmo também, não é? E aqui eu marcava algumas coisas que mexeu comigo na página 61, não é? Porque essa é uma pergunta que muita gente se faz, se fez, continua se fazendo. Por que Deus criou o ser humano? Você vai encontrar a resposta aqui. Você vai entender que Deus não precisa também do nosso serviço. É um privilégio, é uma graça para nós que Deus queira contar conosco. Você acha que Deus precisa de mim? Ele quis precisar. Ele conta comigo por uma razão muito simples, porque Ele quis.
E às vezes eu chego até a pensar que ele às vezes me pegou, me quis, porque ele não tinha outro disponível com quem contar. Porque tem tanta gente melhor do que eu, mas que talvez não tenha dado a ele o sim. Talvez você que esteja nos acompanhando aqui agora em oração seja muito melhor do que todos nós que estamos aqui nessa bancada. Mas talvez nesse nível de disponibilidade fomos nós aqui a dar essa resposta para o Senhor. Ele quis contar conosco. Inclusive, quando Jesus se retira para escolher os 12 apóstolos, depois de ter rezado, o evangelista diz, depois de ter orado, conversado com o Pai do céu, ele escolheu os que ele quis. Então, quando você percebe que é uma escolha de Deus sobre você, saiba que essa escolha aconteceu não porque ele depende de você, não porque ele precisa de você, mas sim porque ele quis você. Olha, isso é uma prova de amor muito grande, quando você sabe que a pessoa não precisa de você, que ela dá conta do serviço sozinha, mas porque ela queria a sua companhia, ela contou com você, ela te chamou, ela te envolveu, ela inclusive usou aquilo para poder te ajudar. E você olha e diz, mas ela não precisava de mim. Então me chamou por quê? Porque me ama, porque quer o meu bem, porque quer estar comigo. É uma declaração de amor que infelizmente tem muita gente que não entende. Tem muita gente que às vezes é convidado, é envolvido numa situação pelo bem querer, por amor, mas às vezes acha que é porque a outra pessoa dependia dela. Deus não depende de nós, mas Ele quis contar conosco. E quando uma pessoa aceita esse convite e se põe a servir a Deus, no finalzinho da página 61, você vai ver o que Deus faz com ela, quando ela aceita esse convite. Aí você fica de boca aberta. Então olha, gente, quando nós batemos os olhos nessa palavra, o que nós percebemos? Primeiro, Jesus nos atraiu para nós sermos servos de Deus. Nós fomos chamados para o serviço, nós fomos chamados para servir, porque o serviço compromete, entendeu? Inclusive, vai aqui uma dica para a senhora que quer que o seu marido participe das coisas da igreja. Se você quiser que ele não vá lá, ele que não está participando, convida ele para o dia das 1000 Ave Marias. Se ele for, nunca mais ele volta. Entende? Porque primeira vez chama a pessoa, aí chama quem não está acostumado a rezar e coloca a pessoa lá para fazer adoração ao Santíssimo, 2 horas de adoração ao Santíssimo. Aí fala assim, vamos meu amor, vamos lá para poder você participar, que o padre é maravilhoso, o padre é carismático, vai ser a melhor missa da sua vida. E eu não estou fantasiando não, eu sei o que acontece, sei nome inclusive, chega lá 6 horas de missa, é a primeira e única. Como é que você vai levar um homem, e com homem em geral é assim, a menos que seja um preguiçoso, mas em geral, como é que você envolve um homem nas coisas de Deus e nas coisas da igreja? Serviço. Dá trabalho para ele lá. A gente chega para o seu marido e diz, o padre no final da missa estava precisando de gente lá para derrubar uma parede, para construir não sei o quê, está muito mato lá, está precisando de gente para poder capinar aquilo lá. Seu marido for um homem trabalhador, não for um homem preguiçoso, é bem capaz dele ir. E Deus que sabe que isso compromete a gente, usa o serviço para nos manter ali, perseverantes. Você pode olhar os grupos de oração da renovação carismática. Todo grupo que a equipe de servo não se renova, é sempre aquela mesma equipe, fica brigando para poder defender o seu ministério. Aí ninguém entra para intercessão, porque a intercessora é a dona fulana de tal. Ninguém entra para pregação, porque a pregação é do Beltrano. A ministra de oração é só fulaninha e ciclaninho. Ministério de música, nossa senhora, se aparecer alguém que toca um instrumento diferente, pior se o pobrezinho tocar melhor do que o grupo que já tem lá. Ele não vai ser admitido, porque o grupo fechado em si mesmo.
E aí os outros vão para quê? Vão para olhar, vão para participar, vão para aplaudir. Se o seu grupo é assim, o seu grupo é pequeno e ninguém fica. Tem um rodízio de pessoas imenso, imenso, imenso. Você olha e diz assim, até vai gente no nosso grupo de oração, mas ninguém fica. Por quê? Porque as pessoas não foram envolvidas para servir. É no serviço que a nossa cura se concretiza, é no serviço que o amor de Deus vai se encarnando em nós, porque passa de nós para chegar até as outras pessoas. Então, primeiro Jesus nos atraiu para nós sermos servos de Deus. E logo em seguida, quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu aceito ser teu servo, imediatamente o Senhor libertou a todos os que estavam submissos a Ele. Veja, o Senhor nos chama para ser servos, mas no momento que você diz, tu és o meu Senhor e eu sou teu servo, Ele liberta você na mesma hora. Jesus liberta a todos os que se submetem a Ele. Quem se submete a nosso Senhor Jesus Cristo não precisa ter medo do demônio. Não precisa ter medo de trabalhos espirituais, de pragas, de mal-olhados, de feitiçaria. Quem serve a Jesus, quem aceita ser de Deus por inteiro, não precisa ter medo do diabo. Porque o Senhor liberta a todos os que se submetem a Ele. Tanto que Ele diz, lá em São João, no capítulo 15, versículo 15, Ele diz, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Gente, Deus não tem segredos conosco. Ele não esconde as coisas de nós. Deus nos revela os seus segredos. Por que você vê, às vezes, algumas pessoas que são de Deus, sempre alegres, de uma alegria que chega a ser, às vezes, até incômoda? Porque Deus revela os segredos dele para a pessoa. Deus a faz participar da sua amizade. Deus chama aquela pessoa de amigo, de amiga, porque mostra para ela o que está fazendo e mostra para ela o que vai fazer. Gente, essa é uma das coisas mais lindas na oração que nós fazemos pelas pessoas. Você precisa de ver, às vezes no meio da oração a pessoa para, olha para a gente e diz, como é que você sabe disso? Quem te contou? Quem te contou? Eu lembro que eu atendi uma oração de libertação de uma moça que tinha um problema espiritual gravíssimo, gravíssimo. A oração começava, ela manifestava umas coisas ruins lá. Eu fui rezar por ela naquele dia. E olha, poucas vezes Deus deu a mim uma revelação como deu nessa situação. Mais uma vez eu digo, eu acho que era porque eu era o único ali, ele não tinha outra pessoa com quem contar. Então teve que contar comigo, né? Mas a menina não se libertava. E eu já não tinha mais forças para continuar rezando por ela, porque é uma oração diferente. Numa outra oportunidade, a gente pode até explicar como é. Mas era uma oração diferente. E eu já estava falando para Nosso Senhor, eu vou dispensar essa moça mesmo nesse estado aí que ela está, fora de si, com esse negócio nela, porque eu não sei mais o que fazer, meu Deus. E eu não posso libertá-la, quem a liberta é o Senhor. E se o Senhor não liberta, eu é que não vou poder. Então, se o Senhor até agora não libertou, eu não tenho mais força, eu estou indo lá dispensar ela, vou falar para ela ir embora. Né? Não tenho o que fazer, não está nas minhas mãos, está nas tuas. A hora que eu virei as costas e fui na direção da menina, me veio uma palavra dentro de mim, como se uma pessoa dentro de mim me dissesse, com voz própria, essa moça está assim, porque aos 9 anos de idade, o pai dela a violentou. Há um ódio por causa desse rancor, essa mágoa que existe dentro dela. Gente, aquilo para mim foi um choque. E aí a gente precisa ter não só o conhecimento, a gente precisa ter a sabedoria para dizer uma coisa dessa. Tinham pessoas que estavam me ajudando na oração, pedi para sair todo mundo, porque era uma coisa muito particular. Demorou até essa menina voltar ao normal. E quando ela voltou, eu disse para ela, eu preciso que você lute para você ficar com a sua consciência clara.
E perguntei para ela, falei, fulana, essas crises que você tem acontecem desde que você era menina? Ela começou a chorar. Eu falei, foi ali por volta de uns 9 anos? Aí ela chorava mais. Aí eu falei, foi um abuso que você sofreu? Aí ela já quase gritava, mas ela me respondia. Às vezes com palavras, às vezes com sim, às vezes com a cabeça, porque não conseguia falar. Aí eu perguntei, foi um abuso sexual? Nossa, dava dó de ver. Aí eu fui concluindo, falei, era uma pessoa que você confiava, né? Era uma pessoa que você amava. Quando eu perguntei para ela, foi o seu pai? Essa menina quase desmaiou. Demorou para ela conseguir dizer que foi. E ali nós fizemos um bom momento de oração de perdão. Pela primeira vez, ela estava já com 21 anos. Pela primeira vez, ela conseguiu perdoar o pai dela. Por causa do que o pai fez com ela, essa menina estragou a própria vida, ela perdeu o amor próprio, o sentimento de dignidade. Ela tinha se enfiado pelos caminhos do álcool. Bebia demais, ela fumava, acendia um cigarro atrás do outro. Ela era prostituta de profissão mesmo. Ela se sustentava com a prostituição, saindo com homens, saindo com mulheres. E no processo de recuperação dela, que eu acompanhei, não era só pelo dinheiro, gente. Teve um dia que nessa luta para se libertar, ela saiu vagando pela rua para encontrar alguém de graça que fosse, porque o corpo já estava viciado naquele hábito da prostituição. Você entende como a vida dessa moça estava destruída? Só que quando terminou esta oração e ela saiu dali, uma outra pessoa, ela ficou quase uns 2 meses sem aparecer lá na casa. E quando ela apareceu, ela me chamou, me intimou num canto e disse assim, agora você vai me falar quem foi que te contou se eu nunca contei para ninguém. Nem ia voltar aqui. Mas eu voltei porque eu não conseguia me conformar em não saber quem foi que te falou. Aí eu fui explicar para ela o que é que acontece no momento de oração, quando nós nos abrimos para Deus. E essa moça não só permaneceu ali, mas a última notícia que eu tinha tido dela, porque depois a gente muda, né? Na Canção Nova a gente muda, ela estava fazendo um caminho vocacional para um convento. Olha que mudança, olha que diferença. Uma moça que as clínicas tinham rejeitado por ser uma pessoa irrecuperável, não aceitavam mais. Ela já tinha passado por clínicas, ela não conseguia se libertar da droga, do fumo, da prostituição. Ela era uma moça impossível. Ela foi parar na nossa casa porque a paróquia que ela frequentava levou ela e despachou ela lá, porque ninguém mais aguentava. E você vê o que Deus fez com esta pessoa. Então me permita repetir o que a frase deste dia disse para mim e para você. A amizade de Deus concede a imortalidade para aqueles que a obtêm. Obtém o quê? A amizade de Deus. A amizade de Deus concede a imortalidade aos que obtêm a amizade de Deus. E qual é o objetivo da minha vida? Qual é o objetivo da sua vida? O objetivo da nossa vida é obter a amizade de Deus. Por isso é tão triste quando uma pessoa tem uma vida como se fosse o inimigo de Deus, com raiva de Deus, com ódio. Gente, tem ódio, tem raiva, é rebelde contra aquele que nos ama tanto. O objetivo da nossa vida, gente, é adquirir o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos apenas criaturas, mas recebendo o Espírito Santo nós somos tornados filhos de Deus. Você entendeu que ninguém mais na ordem da criação recebeu uma graça como essa, nem os anjos? Na ordem da criação, pela natureza, os anjos são superiores a nós. Quem é superior em termos de perfeição, criado pelas mãos de Deus? O ser humano ou os anjos? Os anjos. Mas e na ordem da graça de Deus? Quem é superior? Somos nós. Porque nós fomos feitos filhos de Deus, pelo Espírito Santo que nós recebemos.
Por isso, diante de um batizado que vive na presença de Deus, no amor de Deus, e reflete a presença de Deus, um anjo se curva. Não pela pessoa em si, mas por Deus que habita na pessoa. Então Deus criou Adão, não porque ele tivesse necessidade do homem, mas para ter alguém que ele pudesse dar os seus benefícios. Deus criou a gente para nos amar. Deus te criou porque Ele queria te amar. Não é por outra razão. Não te pôs nesse mundo para sofrer, não te pôs nesse mundo para correr risco de perder sua alma, de ir para o inferno. Deus te pôs nesse mundo para te amar. Porque antes de Adão, Jesus glorificava o seu Pai permanecendo nele. Ele mesmo diz isso. E ele também era glorificado pelo Pai, como ele mesmo declara: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus tinha o Pai tinha Jesus, eles tinham o Espírito Santo e o Espírito Santo tinha eles. E um glorificava o outro, não precisava da gente para glorificá-lo. E não foi por precisar do nosso serviço que Deus nos mandou segui-lo. Então por que Deus nos mandou segui-lo? Para nos dar a salvação. Porque seguir o Salvador é você participar da salvação. Seguir um criminoso é você participar do crime. Olha, se você vai com um criminoso até uma cena de crime, está ali com ele, você não faz nada, você assiste o crime e você não delata, você é criminoso por cumplicidade, você é cúmplice do crime. E recebe uma sentença semelhante. Seguir um criminoso é participar da criminalidade. E o pior, porque quando você diz assim, ele está seguindo um criminoso, significa o quê? Que está indo nos mesmos passos dele. Seguir a Jesus é andar nos passos de Jesus. Seguir a Jesus é participar da salvação. Seguir a luz é receber a luz. Então veja, quando as pessoas estão na luz, não são elas que iluminam as lâmpadas. Não são elas que iluminam a luz. Pelo contrário, elas são iluminadas pela luz e por causa da luz ela se torna resplandecente. É uma ilusão, uma pessoa que está na sombra. Vou fazer uma comparação diferente, aproveitar o Cassiano que está aqui. Cassiano é um cantor, é um animador, é um ministro de música. Muitas vezes no palco, quando ele foi começar um show, o palco estava escuro e tinha um foco de luz em cima do Cassiano. Então você olha, ele resplandece, ele brilha lá. Ilusão a dele, se ele olhar e dizer assim, eu sou luminoso como uma lâmpada, não é? Olha, veja como eu brilho. Não, você não brilha, quem brilha é a luz que está sobre você. Nossa, eu estou brilhando tanto que eu estou iluminando as pessoas. Você não. Você está refletindo a luz que está pegando em você e chega até aquela pessoa. Então, é por causa da luz de Deus que nós nos tornamos resplandecentes, meu amigo. Em nada a gente contribui para a luz, mas dela nós recebemos o benefício e a iluminação de Deus. Então, do mesmo modo, o serviço que nós prestamos a Deus não acrescenta nada a Deus, porque Ele não precisa do nosso serviço. Agora vem o detalhe importante, Cassiano. Agora vem a parte mais preciosa, Paula. Escute bem. Mas aqueles que seguem o Senhor e servem a Deus, Deus concede a vida para esta pessoa, a incorruptibilidade e a glória eterna. Eu estava falando aqui das santas Sonvita e da santa Brígida, não é? Lá dos países escandinavos. Que essas mulheres receberam de Deus a graça da incorruptibilidade. Amanhã eu estou indo, acompanhando uma peregrinação. Amanhã eu venho no Sorrindo para a Vida e depois saio. Vou acompanhar um grupo em peregrinação pelos santuários franciscanos. E um dos lugares que nós vamos visitar é São Giovanni Rotondo, onde está o corpo do Padre Pio. Gente, quando você chega lá, você se pergunta, esse homem morreu mesmo? Porque você olha, parece que ele acabou de se deitar, parece que ele está dormindo. O corpo não apodreceu.
E muitos olham e não conseguem explicar, fazem pesquisas, sabem que isso acontece com alguma frequência na vida dos santos, mas não tem assim uma explicação, não. Tem algumas justificativas para alguma coisa que conseguem estudar, mas a raiz de não ter se corrompido não tem uma explicação, mas pela palavra de Deus tem. O serviço que prestamos a Deus não acrescenta nada a Deus, porque Ele não precisa do nosso serviço, mas aos que o seguem e o servem, Deus concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Ele dá os seus benefícios, os seus bens aos que o servem, justamente porque o servem. Ele dá o seu bem, a sua graça, e faz verdadeiro milagre na vida dos que o seguem, e os ampara, conduz e enche com os seus bens, precisamente porque o seguem. Por isso eu digo a você, eu não faço nenhum favor a Deus em segui-lo, em servi-lo, em estar aqui na Canção Nova. Foi Ele quem me amou, me quis, me honrou e me favoreceu quando me chamou para que eu estivesse com Ele. Mas Deus não recebe nenhum benefício das pessoas em troca disso, porque Ele não precisa. Ele é rico, perfeito, de nada precisa. Então, se Deus requer que a gente o sirva, é porque, sendo bom e misericordioso, Ele tem a intenção de conceder para cada um de nós que dizemos sim a Ele os seus dons, os seus carismas, a sua graça, as suas recompensas aos que perseveram no seu serviço. Aqui tem outro detalhe: perseverar. O meu serviço é perseverar na Canção Nova, porque Deus me colocou aqui. E talvez o seu serviço seja perseverar na sua família, porque Deus te colocou aí. O meu serviço é permanecer no chamado que Deus me fez de levar o Evangelho pregando, e quis que fosse por meio da Canção Nova. O seu talvez seja por meio da sua paróquia. É aí que você deve permanecer, você entende? Agora veja, quando a gente não persevera no serviço, a gente se apaga. Quantas pessoas que nós conhecemos no decorrer da caminhada, que eram pessoas assim, reluzentes, como eu comparei agora, resplandecentes. Você fala da pessoa hoje, aí a pessoa olha para você estranho, torce o nariz e diz: quem? Se apagou. Não resplandece mais, porque não perseverou no serviço do Senhor. A sua perseverança pelo bem da sua família, meu irmão querido, está fazendo você vencer dia após dia, e vai fazer você resplandecer, e vai fazer você resplandecer, e vai fazer você resplandecer, porque o Espírito Santo brilha em você, pelo sim que você está dando a Deus. Bendito seja você que escolheu se colocar na presença de Deus. Feliz, abençoado seja você, que ainda achou pouco dar esses 40 dias a Deus, viver esses 40 dias na presença do Senhor. Deus não precisa de nada. Somos nós, eu e você, que precisamos da comunhão com Deus. E aqui está o segredo da felicidade de cada um de nós. Aqui está a nossa glória: perseverar e permanecer no serviço de Deus. Você topa? Vamos juntos? Você permite essa alegria a esse seu irmão aqui, que não merece, que muito pouco pode, mas que se alegra por poder fazer essa caminhada com você? Vamos juntos? Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Você serve a Deus quando o busca na oração, quando você o escuta, quando você reconhece todo o bem que Ele lhe faz, quando você ajuda as pessoas que precisam, quando você perdoa os seus inimigos, quando você evangeliza, quando você o obedece nas grandes e nas pequenas ocasiões do seu dia. É por esse motivo que Jesus diz: não foi você que me escolheu, fui eu quem escolhi você. Ou seja,
Não somos nós que o glorificamos quando o seguimos, e sim, por termos seguido o Filho de Deus, que nós somos por Ele glorificados. E glorificado aqui é receber felicidade, paz, êxito, verdadeira prosperidade. Por isso hoje Ele diz a mim e a você, para o nosso bem. Quero que você esteja comigo onde eu estiver, para que você contemple, para que você participe da minha glória, da minha felicidade. É isso que Deus te ordena, que o respeite, que o ame e que o sirva. Repito a você, é isso que Deus, teu Senhor, te ordena. Que respeites a Deus, teu Senhor, e o ames e o sirvas de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amém. Amém, amém.